Amém. Pode se assentar, meus queridos. Louvado seja Deus. Muito bem. E aí, tudo bem com você? Já recuperou as forças do final de semana? Quantos aqui fizeram o enduro? Como que chama? O circuito. Quantos fizeram o circuito aí? Esses daí acho que cansaram mais, né? Foi batalha o negócio, não foi? Graças a Deus. O André já está recuperado, meu irmão? Já? Foi difícil, né, cara? Para você um pouco mais, mas aquela piscina estava muito funda para você, cara. Mas nós tivemos um final de semana incrível, maravilhoso, amém? Eu estou assim muito, assim, é uma coisa interna, assim, muito empolgado, com muita expectativa daquilo que Deus construiu em nós ali nesse final de semana. Eu falo para vocês de todo o meu coração, não é por nada além do que eu vou te dizer, mas assim, eu coloquei o meu coração tanto nesse final de semana, que foram assim muitos dias de preparação, muitos dias pedindo a Deus para me capacitar com a sua graça, muitos dias orando ao Senhor pela minha vida, pela vida também do pastor Lucas, que ministrou lá também comigo, né? Então foram assim dias de muita oração e muita entrega por aquilo que Deus queria entregar, amém? Então louvado seja Deus. Então nós nos dedicamos a isso, e em paralelo também nós estávamos orando para você que foi, para você ter sido marcado por Deus lá, e eu tenho certeza que quem estava lá foi marcado por Deus, amém? Então pegue essas palavras, volte nelas, né? Você deve ter tido algumas anotações, porque elas são atualizadíssimas em relação ao que Deus tem falado, em relação a como Deus tem movido no nosso meio nesses dias, em relação ao que tem queimado no nosso coração, amém? E eu quero continuar um pouquinho nessa direção que estávamos, não é? Eu, assim, fiquei orando e pensando. Aliás, ontem foi um dia também muito especial, porque ontem eu tive uma folga pela manhã, então assim, foi muito bom, né, descansar. E eu não sei se você teve esse privilégio, mas eu tive, então eu vou falar para você aí, fica tranquilo. Ontem eu folguei de manhã, segunda-feira para mim foi tipo um sábado para você. E ontem de manhã, ou um domingo, né? Ontem de manhã, né, eu folguei, e 3 irmãos que eu falei que eu estava de folga, eles falaram: pastor, fica em paz aí, você merece. Então eu falei: meu Deus, estou mais abençoado ainda agora, né? As pessoas estão agradecendo a Deus comigo por isso. Mas eu estava ali descansando, mas em oração, orando a Deus e pedindo graça para saber o que Deus queria que nós ministrássemos. E eu fiquei pedindo a Deus, confesso para vocês que eu gostei tanto daquilo que Deus foi falando ali no nosso Connection, que eu pedi para Deus para tentar continuar alguma coisa de lá. Eu falei: Deus, me ajuda, eu quero falar sobre isso. Nós falamos tanto sobre o líder do futuro, sobre visão de Deus, né? E domingo aqui também foi um dia muito especial, Vision Day. Quem estava aqui domingo aí? Só para a gente saber. Foi muito bom, pela graça de Deus, sabe? Foi muito bom. Deu para a gente falar um pouco do nosso coração, de como nós enxergamos a igreja, de como que a nossa igreja Light se move. E nós pretendemos fazer isso pelo menos uma vez por ano, talvez 2, mas pelo menos uma vez por ano, Vision Day, amém? Bom, muito bem, eu quero falar hoje, nós falamos tanto sobre visão de crescimento, mas eu quero falar hoje para você, né, nessa mesma ideia, transformando uma visão em ação, amém? Transformando uma visão em ação. Como transformar uma visão de Deus numa ação de Deus ligada a essa visão? O grande desafio que nós temos como líderes está muito mais nas nossas ações do que naquilo que a gente enxerga. O grande desafio nosso vai vir no dia a dia. Nós enxergamos um alvo, um objetivo, um lugar que Deus quer nos levar. Nós enxergamos, como os discípulos de Eliseu, um lugar maior. Mas entre o lugar que estamos e o lugar que Deus vai nos colocar, existe um caminho, existe processos, existe tantas coisas que nós ministramos, mas sobretudo há uma construção daquilo que precisa acontecer. E esse processo de construção é um grande desafio, porque muitas vezes nós achamos que é só planejar, e outras vezes nós achamos que é só declarar fé, mas existe
ações necessárias, solicitadas por Deus, existem ações que certamente fazem parte da visão de Deus para nós como igreja, amém? Da visão de Deus. Então nós falamos tanto de visão, isso é muito bom, nós falamos tanto da visão de crescimento, da visão de Deus, mas uma liderança visionária tem que ser também uma liderança realizadora. Eu ouvi uma frase, eu mudei ela, uma liderança visionária tem que ser uma liderança reacionária, só que essa palavra reacionária dá tantos sentidos, mas uma liderança visionária precisa ser também uma liderança realizadora. Não adianta só visualizar sem realizar, e Deus nos chama para entrar nesse caminho e transformar essa visão em ação, amém? Eu vou falar através da história de Neemias, não é? E eu quero já ir em Neemias, já caminhar para Neemias 2, versículo 1, Neemias 2, versículo 1, então como que nós vamos transformar uma visão em ação? Neemias 2, versículo 1, vamos lá. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você nem está doente? Se você não está doente, essa tristeza é da sua alma, essa tristeza é do seu coração. E com muito medo eu disse ao rei. Por que ele tinha medo? Porque não se podia chegar na presença do rei triste, não era comum. Se você fosse chegar na presença do rei triste, machucado, sujo, qualquer coisa que fosse, vamos dizer entre aspas, negativo, você precisaria pedir para ir daquele jeito. Você não podia chegar na presença do rei triste, você poderia chegar se ele autorizasse. Olha, hoje eu estou triste, mas eu queria servi-lo, o vinho. Então pode servir. Não, então não quero você, manda outro. Mas ele foi triste, então ele já estava numa situação difícil. E agora ele vai até o rei, e o rei percebe que ele está triste, e além disso percebe que não era uma tristeza por doença, mas uma tristeza que vinha do coração. E ele então disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, como que eu não estaria abatido, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus, e eu respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Amém? Por enquanto até aí. Nós estamos diante de uma situação onde a cidade de Deus estava toda destruída. A cidade do povo de Deus estava em ruínas. E Deus levanta um homem, coloca esse homem no lugar certo, diante das pessoas certas, Neemias. Neemias está ali servindo ao rei, e ele tem uma oportunidade. Mas essa oportunidade não foi gerada só porque ele era oportunista, ele não era oportunista. Ela foi gerada porque ele conseguiu olhar para a sua realidade. Ele conseguiu olhar para como ele estava. Queridos, primeira coisa, para que eu possa ter um impulsionamento de Deus e transformar uma visão em ação, antes de tudo, eu preciso ter uma santa insatisfação, percebendo que eu poderia construir algo e não estou. Ele está olhando aqui, vendo a situação da cidade, percebendo um chamado de Deus, percebendo que ele poderia fazer algo, percebendo que se ele conseguisse se mover de alguma forma, ele estaria dentro desse plano. Então a primeira coisa, nós precisamos ter uma insatisfação santa, obviamente, com o que nós podemos construir, mas ainda não construímos. Você tem coisas de Deus na sua vida, através da sua vida, que você foi chamado para construir, mas ainda não construiu.
Existem coisas que nós, como líderes, temos como visão para construí-la e não construímos. Domingo, por exemplo, eu falei um pouco sobre a visão da igreja. Você, como líder, o que você pode fazer para construir uma celebração inspiradora? Você, como líder, como você pode se portar numa celebração a Deus, para que ela seja inspiradora para tantas pessoas que estão chegando? Porque a celebração não é um louvor, não é uma palavra, a celebração é um povo em adoração a Deus, em expressão a Deus, é um povo que diz amém, é um povo que diz aleluia, é um povo que levanta suas mãos, é um povo que entra aqui no louvor, não está preocupado com o WhatsApp da sogra, mas está preocupado com o que Deus está derramando naquele tempo, é um povo que está aqui com uma expectativa reta. Quantos estão entendendo? Sabe, precisa haver uma insatisfação santa, mas pelo que nós podemos fazer, não pelo que o outro não está fazendo. Neemias não está triste só por causa daquilo que não estava acontecendo lá. Neemias estava triste por causa daquilo que ele achava que ele poderia fazer e não estava fazendo. A nossa tristeza precisa ser corretamente canalizada. Muitos de nós, e isso é muito perigoso, meu irmão, nós ficamos tristes pelo que o outro não está fazendo, quando às vezes, como líderes, primeiro temos que olhar a verdade em nós. Se nós temos uma visão de Deus e queremos participar dela, qual a verdade sobre essa visão que está em minha vida? Como eu vou construir uma igreja em células poderosa? Como eu vou construir uma celebração inspiradora? Como está o meu clima? Como está a minha atmosfera interior? A atmosfera do culto não depende da atmosfera do pastor, porque dificilmente eu venho para um culto com uma atmosfera baixa, muito dificilmente. A atmosfera de um culto depende da sua atmosfera. 2 améns. Espero que os outros cheguem a entender isso, se não entenderam. A atmosfera de um culto inspirador depende da sua atmosfera. Se todos nós chegarmos aqui com uma atmosfera baixa, nós vamos ter uma celebração de atmosfera baixa. Mas se todos nós chegarmos aqui com o mesmo coração do rei Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vamos chegar aqui cheio de alegria. Aí nós vamos chegar aqui dotado de um amor de Deus pelas pessoas. Meu irmão, nós vamos chegar aqui não sorrindo artificialmente, mas dentro de nós vai ter uma alegria, que ela é visivelmente percebida lá fora. Vai ter um amor pelas pessoas. Se a gente vê uma pessoa que precisa de ajuda, nós vamos ajudar. Se a gente vê, agora, outro dia eu falei, vamos orar uns pelos outros. Eu falo isso com muito carinho, me perdoe se tem convidados aqui nessa noite, porque eu vou falar, na verdade, a seu favor, mas um convidado estava aqui, e eu estou falando que eu vi, que ninguém foi orar com eles. Vamos orar, 3 pessoas, ficou o convidado lá, tal, e ninguém orava, aí eu tive que dar um chacoalhão no irmãozinho, para ele ir lá e orar, ele foi lá e orou, mas é uma coisa que nós temos que cuidar, porque a visão, ela fala do que nós enxergamos, mas a realização fala do que nós fazemos. Uma visão de celebração inspiradora, amém? Quantos estão entendendo? Quando nós temos uma visão de uma igreja em célula, como está a minha realização nessa vertente, como nós estamos, qual a satisfação ou a insatisfação que eu tenho sobre o que eu poderia construir, não estou. Olha o que acontece, nunca antes eu estava triste na presença do rei, mas agora eu entrei na presença dele triste. Por quê? Essa tristeza vem do coração. Olha, eu estou triste, porque dá a impressão que ele estava triste por causa do que estava acontecendo em Judá, mas você vê que ele não ficou só na tristeza por isso, a tristeza dele era sobre a possibilidade dele não estar lá, ele queria estar lá, ele está, na verdade, pedindo para o rei, né, a benevolência do rei, para que deixe ele ir à cidade. Ele não está pegando uma visão e jogando na mão do outro, ele está dizendo, essa visão é a minha visão. Queridos, primeira coisa então, nesse primeiro ponto, olhe para o resultado que você tem em relação à visão com verdade. Em relação à visão, qual é o resultado que eu e você damos? Nós precisamos olhar para o resultado que nós damos. Eu preciso olhar para o meu resultado. Você precisa olhar para o seu resultado.
Qual é o seu resultado nos últimos 6 meses em relação à visão de Deus para nós? Qual é o meu resultado em relação à visão de Deus para nós? E isso tem que sim trazer, de alguma forma, se não são positivos os resultados, tem que trazer uma realidade. Tem que trazer uma realidade. Por isso eu estou trazendo essa palavra para líderes. Então, evitar a verdade, evitar olhar para a realidade da visão que nós estamos envolvidos, na verdade é evitar o nosso avanço com ela. Mesmo que a gente não perceba, por tabela nós estamos evitando isso. Minha pergunta para você, você tem evitado olhar para os seus últimos 6 meses em relação à visão de Deus? Você tem evitado olhar, você consegue olhar a realidade da sua célula em dezembro e olhar hoje? E qual é o sentimento que isso traz? Seja verdadeiro com o seu sentimento. Ele está diante do rei, mas ele está sendo verdadeiro. Há uma tristeza no meu coração. Essa tristeza não é por doença, essa tristeza é por causa do muro que eu deveria estar construindo e não estou. E eu preciso da sua misericórdia na minha vida, rei. Me deixa construir esse muro. É isso que estava queimando no coração dele. Quando há uma insatisfação, se ela for santa no seu coração, ela vai ser vista por Deus com muita aceitação, porque nós temos que aprender a olhar com verdade para aquilo que Deus nos deu, para aquilo que está em nossas mãos. Nós temos que olhar para um talento que Deus nos deu e ver se Ele nos deu há 2 anos atrás e Ele ainda é 1. Ou se Ele nos deu 2 e até hoje estão enterrados 2, ou se Ele nos deu 2 e nós já até perdemos 1, só temos 1. Nós precisamos olhar para esse talento como Deus quer ver, porque depois de um tempo Ele volta, Ele é o dono da seara, Ele é o dono daquela terra, Ele volta, Ele era o dono dos talentos, e Ele diz para um dos 3 servos, servo ruim e infiel. Mas Ele diz para 2 dos servos, servos bons, servos fiéis, vocês vão se alegrar comigo, e além disso, eu vou colocar mais talentos nas suas mãos, porque no reino de Deus, funciona assim. Nós temos que olhar agora, nós temos oportunidade de olhar agora. Se estamos vivos, nós temos oportunidades de construir os muros da visão que Deus nos deu. Meu irmão, Deus te deu uma célula, Deus te deu um ofício, Deus te deu uma função importante no seu trabalho, Deus te deu uma família, você que é papai, mamãe. O que Deus te deu? Quais são os indicativos que você usa para ver se está indo bem, está indo mal? De verdade, trazendo para o seu coração um pouco, você já teve coragem de se olhar no espelho nesse sentido? E você já teve coragem de falar com quem pode te ajudar? Porque ele precisou ter coragem. A Bíblia diz que ele ficou com medo do rei. Ele ficou com medo do rei. Nós temos às vezes medo, a verdade é que nós temos medo dos reis ou do rei, quando nós temos que enfrentar realidades, mas é verdade que uma realidade insatisfatória é uma realidade, e no coração de um rei que tem um coração de Deus, ele está feliz de saber que há um sentimento não bom com uma realidade não boa, porque é muito estranho um bom sentimento com uma realidade ruim. É muito estranho. E eu não estou falando da gente não ter olhos da fé, porque olhos da fé nós temos que ter. Eu estou falando da gente ter aquele coração que queima de tristeza, num certo aspecto, para a transformação de uma realidade. Quantos estão entendendo? Então ficar empurrando essa realidade para baixo do tapete, meu irmão, vai ser uma coisa que só vai protelar, lá na frente vai dar problema. É melhor trazer a realidade, conversar sobre ela, falar sobre ela com verdade, mas sem pessimismo, sem falta de fé. Não, é falar, olha, a realidade é essa, mas a visão de Deus para mim é aquela. A realidade é que a cidade está sem muros, a realidade é que as portas estão caídas, a realidade é que o povo está lá necessitado e eu ainda não consegui resgatá-los, a realidade é que eu tenho muito mais potencial de construção. A realidade é que eu não vou aceitar essa realidade, porque ela é uma realidade hoje, mas a visão de Deus para mim é aquela ali. Entende? Então nós temos que ter esse sentimento verdadeiro diante de Deus e de algumas pessoas que podem nos ajudar. Uma coisa, meu irmão, é a fé no futuro, outra coisa é você enxergar a realidade no presente. Elas vão andar juntas nesse momento, mas precisa ser vista toda a realidade
não é? Essa tristeza pode ser um instrumento de Deus para avançarmos, amém? Então preste atenção com muito carinho. Se nós quisermos agir, se nós quisermos transformar uma visão em ação, primeira coisa, nós precisamos ter uma insatisfação com a realidade. E antes de concluir esse ponto, eu quero te dizer que essa realidade pode ser até positiva, mas se for pouco positiva, pode ser que você tenha que ter uma insatisfação também. Porque nem sempre o pouco positivo é o positivo de Deus. Então nós precisamos olhar para isso também, porque quando Jesus fala de frutos, Ele sempre fala muitos frutos, e Ele fala frutos o que, gente? Que permaneçam, frutos que permaneçam, amém? Amém? Louvado seja Deus. Segunda coisa, continuando o texto, versículo 6, de Neemias 2, então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo levará a viagem? Perguntas, preste atenção. Olha a pergunta do rei, quanto tempo levará a viagem? Quando você volta? Quem vai com você? Qual é o prazo? Quanto você vai gastar? Entende? Ele fez perguntas para ele. A Bíblia sempre vai resumir, talvez o que é mais importante, mas tenta tirar a essência, a ideia. O rei permite que ele vá, mas o rei pergunta para ele, ele leva ele a pensar sobre um negócio que a gente fala sempre, e que eu estou aprendendo, mas muito sobre isso. Eu achava que eu sabia sobre isso, eu achava que eu era bom nisso, mas ultimamente eu estou percebendo que eu preciso crescer muito nisso, meus irmãos. Estou falando de mim, eu como líder de vocês no contexto da igreja, eu como líder da minha casa, eu como líder de uma equipe maravilhosa aqui do office, eu como líder de supervisores, eu como líder de um monte de coisa nessa casa, na minha vida, eu preciso crescer nisso. Olha o que está aí, ele está fazendo perguntas, ele está dizendo, quanto você vai gastar, quem vai com você, quanto tempo, quando que você vai voltar? Aí ele diz, marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Aí diz, e a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar em Judá, que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que eu irei ocupar. Veja, me dá carta porque eu vou precisar de madeira, me dá carta porque eu vou precisar passar no meio de uma nação, me dá carta. Ele está, em outras palavras, fazendo o quê? Segunda coisa que nós precisamos para transformar uma visão em ação, planejamento. Planejamento. E sabe, quando nós menosprezamos o planejamento, nós podemos na verdade estar menosprezando a realização. Quando nós menosprezamos planejar uma ação, nós estamos planejando muitas vezes que a ação não seja completa, que não seja saudável, ou que não seja no tempo certo, com as pessoas certas. E olha que interessante, ele está dizendo, prepara para mim isso. Ele está pedindo ao rei, ele está falando sobre planejamento, o rei está fazendo perguntas, nós precisamos fazer perguntas para o nosso objetivo. E essas perguntas, a gente não vai precisar ficar preso a elas, mas para planejar nós precisamos fazê-las sinceramente. Quando eu pretendo trocar o carro em dezembro de 2023, quanto eu preciso ter para trocar o carro? Tanto. Então quanto eu preciso juntar por mês? Exemplo bem simples da nossa vida pessoal. Agora vamos pensar sobre a nossa célula. Quando eu pretendo que ela seja multiplicada? Daqui a um ano. Quantas pessoas nós precisamos consolidar na célula se nós temos 8? Mais 8, por exemplo. Mais 8. Quantos líderes eu tenho que formar? 2. Quantos anfitriões? 1. Nós precisamos fazer as perguntas. Quem serão? Aonde será? Quando será? Fala de um planejamento. O rei era o dono da sabedoria. Ele era um líder sábio. Ele era um homem que representava Deus nesse contexto. E o rei está preocupado com o planejamento de Neemias, porque ele sabia que a visão por si só não bastava, ele sabia que Neemias precisaria planejá-la. Nós precisamos planejar a visão de Deus, nós precisamos ter intencionalidade na visão. Por favor, meu irmão, não é assim, no reino de Deus nada é assim. Jesus foi intencional, Jesus planejou muitas coisas.
Jesus dava direções claras para os seus discípulos, planejadas, previstas. Sabe, no reino de Deus não pode ser assim, se der Deus, se não der não deu, vamos fazer o que dá. Não, nós temos que aprender a planejar, e eu estou aprendendo que eu não sabia o que eu achava que eu sabia. Eu trabalhei 13 anos numa empresa, e eu me lembro dos meus diretores falando assim, a alma do projeto é o planejamento. E eles falavam assim, um projeto sem planejamento é um projeto ruim. E eles colocavam para nós uma semana de trabalho, de um projeto, por exemplo, de um mês de auditoria de uma empresa, uma semana era só planejamento. E eu me lembro que eu ficava um pouco ansioso, porque planejamento é o momento que ele dá uma impressão que nós não estamos na visão, que nós não estamos agindo. Planejar é agir, é que a gente acha que não é. O planejamento já faz parte da visão. Eu estou planejando os passos que eu vou dar, eu estou planejando os passos que Deus quer que eu dê, eu estou planejando a visão que eu quero conquistar, que eu quero construir. O rei sabia que Neemias ia precisar de pessoas, de passar em certos lugares, de conseguir madeira em certos lugares, por isso que Neemias começa, o rei desperta Neemias aqui para planejar. O rei está falando, cara, quem vai com você, quanto tempo, que dia que você vai voltar, marca um alvo, marca um prazo, eu vou deixar você ir, mas se é um projeto conquistável, palpável, você precisa colocar metas, alvos, prazos. E aí aquilo desperta Neemias, e ele começa a falar, é verdade, inclusive vou precisar de carta para passar nesse lugar, eu vou precisar de cartas para conseguir madeira em tal lugar. Imagina se ele chegasse lá, eu vou empolgado, a visão, o rei deu ok para ele sai correndo, já pega a malinha dele, quando ele ia passar naquele lugar, sabe o que ia acontecer? De duas uma, ou ele ia ter que enfrentar uma batalha que ele não precisaria enfrentar com a carta, ou ele ia ter que parar e voltar lá de novo para buscar a carta que ele esqueceu para passar naquela nação. Quantos estão entendendo? Ele ia chegar lá, vamos construir um muro, aí a galera ia falar, uau, vamos sim, com o quê? Aí ele, com madeira, gente, mas como que nós vamos arrumar essa madeira? Ele ia ter que voltar lá, pegar a carta, trazer para o cara, para conseguir a madeira, para conseguir, todos estão entendendo? Planejar faz parte da visão, faz parte de uma ação. Nós precisamos planejar cultos inspiradores, cultos poderosos, nós precisamos planejar multiplicações das nossas células, nós precisamos planejar reuniões de células, nós precisamos planejar sociais de células, nós precisamos planejar crescimento, nós precisamos planejar visão, nós precisamos planejar, estamos planejando a compra do nosso local, nós precisamos trabalhar com planejamento, porque uma visão de Deus sem um planejamento de Deus é só uma visão, ela não vai ter realização tão cedo. Assim na nossa vida também, aquilo que você visualiza, você precisa colocar no papel. Quanto eu posso entregar para isso? Quem vai comigo? Quem são os principais da minha equipe? Quem são os principais da célula? Quem toparia esse desafio? Quando eu tenho que chegar lá? Quando eu pretendo chegar lá? Quanto eu vou ter que andar? Quais as ações principais eu vou ter que fazer? Então, num planejamento, a gente começa pelo que é principal, porque planejamento, em tese, não tem muita coisa urgente, tudo é urgente, mas é principal. O que é principal? Então, se a gente pensar, eu estou falando de algumas coisas da visão que eu falei, mas se a gente pensar no contexto das células, eu estou usando hoje as células um pouco mais, mas se a gente pensar no contexto das células, o que é o principal da célula? Qual é o alvo principal? Vamos pensar, crescimento da célula. Então, o crescimento da célula é principal. O que mais que é principal na célula? Formação de novos líderes. Então, se eu pensar só como célula, eu preciso planejar no rumo de crescimento e planejar no rumo de formação de líder. Se é num ofício, eu preciso planejar, o ofício vai aumentar. Agora a igreja vai ter 2 portões, nós vamos entrar ali e ali, olha que chique, mais de 100 carros todo domingo, e um portão só está insuficiente, amém? Então nós vamos usar esse, tá? Então o líder do estacionamento, da parte diaconal vai pensar, peraí, eu tenho que planejar isso, como vai acontecer isso?
Então nós estamos agora, por exemplo, nós nos reunimos várias vezes, nós estamos fazendo replanejamentos e planejamentos no Light Kids, não é mesmo, pastora Poli? Light Kids. Então nós estamos planejando, e nós estamos lá, com os olhos lá em 12 de outubro, nós estamos planejando 12 de outubro com as crianças, nós estamos planejando a formatura das crianças que vão ser adolescentes, lá em dezembro, amém? Nós temos mais de 20 crianças de 12, 13 anos que vão formar, nós vamos expulsá-las das crianças assim, de uma forma promovida. Você pensa, as crianças, elas nunca vão entender que não são crianças mais, se a gente não falar com elas. Tem crianças de 13 anos no Kids, elas não querem largar, porque quando elas vão lá nos jovens, elas encontram os de 18, mas nós vamos falar para elas, vocês conquistaram um diploma, o diploma é que agora vocês não são mais crianças, e elas vão festejar que agora são adolescentes. Vocês nunca vão ver crianças tão alegres, tão festejantes para virar um adolescente, como vocês vão ver, e nós vamos promovê-la para a adolescência. Quantos estão entendendo a ideia? Nós vamos fazer isso em dezembro, nós vamos fazer isso com 15, 12, 14, pode ser 5, mas vai ser umas 15 crianças que não serão mais crianças, aí nós vamos lá, nós estamos planejando, semana que vem nós vamos estar junto aí, eu com o Samuel, cadê o Samuel? Está aí, né, eu vi ele aí, nós vamos ver como que nós vamos fazer agora com os adolescentes, e os jovens, a gente vai planejando. Quantos estão entendendo? Nós precisamos trabalhar com planejamento, meu irmão, porque planejamento é trabalho, planejamento é ação, planejamento não é a visão, planejamento faz parte da visão. Quantos estão entendendo? Faz sentido? Então, num segundo passo, nós precisamos então ver o que é principal, e depois no segundo passo colocar metas. Então o que é principal no contexto das células? O principal no contexto das células, o principal é crescimento, beleza, quantas pessoas eu preciso ganhar no contexto da célula para crescer? Eu tenho 8, eu preciso ganhar mais 8, mais 6, mais 10, então eu vou colocar agora os alvos mensuráveis, objetivos. Então nas crianças, nós temos 80, eu vou falar aqui abertamente, nós temos 88 crianças cadastradas no Kids, aleluia, e nós temos um alvo até o final do mês, 4 dias, ter 100 crianças, mas agora nós vamos adiar mais um mês, nós vamos chegar em 100 crianças, nós estamos fazendo cadastro, tem algumas crianças que não estão cadastradas, nós já descobrimos, a gente vai chegar a 94, 95, mas esse mês eu creio que pelo menos 5 crianças novas chegarão na Light, e nós vamos bater 100 crianças, quando a gente bater 100 crianças, nós vamos colocar o alvo de 150 até dezembro, 140, 139, aí nós vamos colocar o alvo. Aí o ano que vem, a Poli já sabe, nós vamos ter 200 crianças até o final do ano. Lembra que você vai perder umas 15, porque elas vão formar, tá? Então assim, quantos estão entendendo, amém? Você está entendendo mesmo? Faz sentido isso ou não? Então nós temos que planejar. Daqui a pouco nós estamos planejando a visão com base naquelas 5 coisas que eu falei domingo. Uma igreja bíblica, celebração inspiradora, uma igreja em células, né, que vive o sacerdócio todos os santos também nesse contexto, uma igreja que serve, que tem ofícios, e uma igreja generosa. Então nós vamos caminhar planejando nisso. Daqui a pouco nós estamos falando lá, nossa visão é uma igreja que planta outras igrejas, aí nós vamos estar lá em 2026 plantando outra igreja, nós vamos plantar uma igreja lá em Contagem, lá em Betim, lá em, eu não sei, aí você profetiza comigo aí, tá? Nós vamos plantar, Sabará, isso aí, nós vamos plantar essas igrejas, amém? Aí nós vamos fazer o quê? A visão nós já temos, mas nós vamos começar a planejar, gente, quando a gente está planejando, a gente já está fazendo. Eu queria que você guardasse isso. Então, primeiro, o que é mais importante? Planejamento, estou falando de planejamento, o que é mais importante? Segundo, dentro do mais importante, como eu posso mensurar isso? Então, se é crescimento, quantas pessoas? Se é anfitrião, quantos anfitriões eu quero? Minha célula só tem eu de anfitrião, para multiplicar eu preciso no mínimo mais 1, mas talvez eu precise de mais 3, para ser mais saudável, porque anfitrião é bom demais quando é um só, mas tem dias que não dá para ele receber a célula. Então toda célula, o ideal é ter um anfitrião titular e um reserva, pelo menos. Entendeu? Então tem que fazer um plano. Eu não só tenho um titular. Aí o que nós vamos fazer? Deixa eu ver quem que pode ser um anfitrião. Quais são as pessoas da célula que são anfitriões potenciais? Olha, esse irmão aqui, ele ainda não pode. Ainda, tá? Sempre é ainda, amém? Esse irmão ainda não pode.
porque ele mora numa kitnet, e ele falou que não dá, porque o quarto dele ainda é na sala. Esse irmão aqui não pode, porque ele mora, a casa dele está terminando de ser construída, ele mora dentro da casa da sogra, e a sogra não quer a célula lá, tá bom. Agora, esse irmão aqui, olha esse irmão aqui, maravilha, esse irmão aqui, ó, traz o melhor lanche na célula, ele já orou na célula, ele já fez o quebra-gelo, esse irmão aqui está com o coração aberto, eu vou conversar com ele, vou tomar um café com ele, vou desafiar ele a ser um anfitrião, eu estou planejando, eu planejo, depois eu coloco ações práticas. Quantos estão entendendo aí? Está indo bem aí? Então, o planejamento, terceira coisa, o planejamento então, eu vou colocar os alvos, e a terceira coisa, eu vou colocar as ações para esses alvos. Eu já estava atropelando aqui, tá? Então, um plano, ele é mais ou menos assim, como nós vamos avançar? Então, por exemplo, primeiro, o que é principal? O que é principal? Segundo, alvos objetivos. Terceiro, como eu vou alcançá-los? Ações práticas. E aí não pode ser teoria, não pode ser teórico. Aí, se você quiser colocar oração, pode colocar, mas não é assim, orar. Não, isso não é prático. Sabe o que é prático? Se você quer orar, prático é o seguinte: orar 30 minutos todo dia de manhã. Isso é prático. Isso é mensurável. Isso você pode falar, porque se você só colocar orar, aí você está dentro do carro, orou 5 minutos em línguas, e lembrou daquele pedido, orou, você fala, já orei, aleluia, entendeu? Então o orar tem que ser objetivo. Orar é prático? É prático, depende, mas não pode ser assim, orar. Então nós temos que colocar lá, ações práticas para, por exemplo, eu quero que a célula cresça, ações práticas para uma célula crescer. Orar 20 minutos por dia, por todos os membros da célula e os convidados que vier. Eu vou orar 20 minutos todo dia pela minha célula, e vou desafiar os líderes em treinamento a orar comigo. Vou fazer um relógio de oração na célula, vamos fazer uma reunião de célula de meia hora, uma vez por mês antes da célula. Então uma vez por mês a célula começa às 8, tem reunião de oração da célula às 7h15. Pode ser, não estou falando para você fazer isso, faz do jeito que dá, mas pode ser, aí é prático, Outra coisa, a célula precisa ser mais aberta. O que eu vou fazer? Não vamos ter, um exemplo, tá? Não vamos ter nenhuma célula sem um bom lanche e sem um bom quebra-gelo, porque isso vai abrindo a mais a célula. Não que os outros Zé não vão ser bons, mas você vai cuidar desses Zés. Eu não vou deixar nenhuma célula sem desafiar as pessoas a trazer convidados. Não vamos ficar nenhum mês, então nós vamos ter todo mês uma social. São ações práticas ligado ao objetivo que faz parte da visão, ao que nós planejamos, amém? Ações práticas para formar um líder, só como exemplo, gente, eu estou falando muito pouco, porque não dá tempo, mas eu queria que vocês entendessem sobre planejamento, não sobre as ações em si, é planejamento. As ações você pode reunir com um supervisor, reúne com um líder mais experiente, isso daí você vai ter, mas eu queria que você entendesse que o planejamento é muito importante. Então planejar ter novos líderes, é simples, não é tão complexo, é fazer as perguntas que o rei fez para Neemias. Quem vai com você? Até quando você vai preparar? Quais as cartas você precisa? Ou seja, quais as pessoas que te dão acesso à multiplicação? Quais as pessoas que davam acesso para Neemias construir o muro? Era no mínimo 2, ele precisou de 2 cartas, para o cara que tinha madeira e o cara que não ia guerrear com ele quando ele passasse na terra dele. Quais são as pessoas que você como líder precisa? Pessoas chaves, toda célula tem pessoas chaves. Que pessoas chaves, pastor? O que é isso que você está falando? É só um modo de falar. Tem Pedros, Tiagos e Joãos. Jesus tinha a célula com 12, mas na célula de Jesus tinha o núcleo da célula. O núcleo da célula era Pedro, Tiago e João. A sua célula tem um núcleo, pode ter uma pessoa, mas é um núcleo, pode ter 3 pessoas, 4, o núcleo não tem que ser 3, ele pode ser 2, 3, 4, mas se você quer formar um líder, pegue o núcleo da célula, trabalhe com o núcleo, desafie o núcleo, faça uma reunião uma vez por mês com o núcleo, sai para tomar sorvete com o núcleo, coloca ações práticas para formar o núcleo, ou para formar pessoas a partir do núcleo, né? Desafia a célula. Eu lembro que eu aprendi uma vez com meu pai, fazer muitas perguntas para a célula, que mexiam com a célula. Por exemplo, gente, em novembro nós vamos ter outro batismo, vocês já pensaram nossa célula batizando 5 pessoas no próximo batismo? Vocês já pensaram isso?
Tinha gente que nem pensou, mas agora ele pensou. Ele falou, não, ia ser doido demais, velho. Entendeu? Ia ser legal demais. Aí ele começa a trabalhar em função disso. Você já pensou, a nossa social, nós vamos ter social, né? Vai ter caldo? Então a nossa célula vai ter uma social. Então, por exemplo, você já pensou, olha, já vou te dar a dica, hein, Lari? Para amanhã, na célula, quinta. Gente, vocês já pensaram a nossa social com 80 pessoas? Eu não estava pensando nem em ir. O líder está falando de 80 pessoas, eu tenho que ir. Quantos estão entendendo? Ou senão, eu ia levar uma pessoa só, mas o líder está falando de 80, é melhor levar mais umas 5. Entende? Isso estica, perguntas. Nós precisamos ter ações práticas, e às vezes essas ações práticas são perguntas bem elaboradas. Vocês já imaginaram nossa célula, gente, daqui a 6 meses? Olha, hoje nós estamos aqui nessa sala, e a sala parece grande, mas daqui 6 meses essa sala vai estar tão pequenininha. Vocês já imaginaram? E a partir disso você vai dando ações práticas. Então, para que isso aconteça, nós vamos chamar convidados. Nós temos um alvo para essa próxima festa da célula. Vai ser a festa julina, vai ser a festa caipira. Eu falei julina, tá? Não escandaliza não. Festa caipira, né? Essa festa caipira, ninguém enjoa não. Ninguém enjoa não. A última que eu fui, eu ganhei 2.000 fraldas. É impossível não gostar de uma festa dessa. Mas louvado seja Deus, viu, gente? Assim, nós estamos assim, até constrangidos de tanto carinho de vocês com a gente, viu? De tanta honra, viu? Muito obrigado, viu? Aproveitar esse parênteses aqui, porque vocês foram, assim, muito nobres, muito tops com isso. A gente não esperava, foi uma surpresa. E nós ganhamos 2.000 fraldas mais ou menos, louvado seja Deus. E o que tem de leicinho ali, eu já estou orando, lencinho umedecido, eu já estou orando para não ter que usar tudo. Porque, né, se tiver que usar tudo, o menino vai cagar demais, viu, gente? Pois tira essa parte. Bom, mas voltando aqui, tá? Planejamento, diga comigo, planejamento. Amém? Então, se planejar é uma ação, bora planejar, amém? Tudo bem aí? E por último, olha o que aconteceu agora no versículo 11, preste atenção. Versículo 11, Neemias 2, 11. Cheguei a Jerusalém, agora ele foi lá construir a cidade. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, eu saí de noite com alguns dos meus amigos. Você é líder, tem amigos. Você tem amigos para desafiá-los a construir com você. Deus nunca deixa um líder sozinho, a não ser que ele queira, o líder queira. Deus nunca deixa um líder sozinho. Para todos os líderes da Bíblia, Deus tinha amigos. Para todos os líderes. O apóstolo Paulo é um dos líderes mais assim razoavelmente independentes da Bíblia que eu conheci no início da sua carreira ministerial. E Deus fez com que um cara chamado Barnabé não desistisse dele até que ele tivesse amigos. Dá a impressão que o ministério de Paulo começa e ele não tinha muitos amigos não, ele não era de muitos amigos não. Dá a impressão. Mas você vê que a maturidade do ministério do apóstolo Paulo o fez conectado com amigos. E ele começa a ter amigos de todos os tipos. Ele faz amigo com empresários, ele faz amigo com evangelistas, ele faz amigo com um casal chamado Áquila e Priscila, e faz uma célula na casa dele. Ele faz amigos com Lídia, amizade com Lídia. Ele faz amizade com Timóteo, com a avó de Timóteo, com a mãe de Timóteo. Ele faz amizade com Tito. Ele tinha amizade com aquele Filemon. Ele tinha amizade com muita gente. Amém? Olha só. A primeira coisa que Deus mandou o líder que estava com uma visão de crescimento, a primeira coisa que Deus deu para aquele líder Neemias, foi a primeira coisa ali prática agora foi o seguinte: procure os amigos. Talvez a primeira coisa que você precisa sair daqui nessa noite é procurando os amigos. E se você lidera uma célula de 8, você tem no mínimo 3 amigos, 4 amigos. Se você lidera uma célula de 20, você deve ter uns 8 amigos. Eu não estou dizendo que os outros são inimigos, eu estou dizendo de amigos.
Alguns são mais próximos, são pessoas que mais facilmente entendem, estão com você. Olha, eu cheguei, tinha muita gente lá, mas ele pegou alguns dos meus amigos. Depois de 3 dias, ele pegou alguns dos meus amigos e saiu com eles para tomar sorvete. Só que não tinha sorveteria. Aí ele tentou achar uma churrascaria, mas não tinha, estava tudo destruído. Mas nem isso impediu que ele reunisse os amigos. Ele deve ter ido para a beira do rio, talvez de um rio ali perto, pescou um peixe, inventou uma churrasqueira de tijolos, mas nem a falta de um restaurante impediu que ele saísse com seus amigos. O que te impede de sair com os amigos que Deus te deu? O que te impede de ter tempo de qualidade com os amigos que Deus levanta para você levantar o muro com eles? Construir com eles. Sabe por quê? Nós que colocamos as barreiras. Nós colocamos as barreiras que não temos dinheiro para sair, nós colocamos a barreira que nossa casa está suja, nós colocamos a barreira, nós que colocamos, gente, a verdade é essa, nós colocamos a barreira, às vezes nós colocamos a barreira na cabeça do outro. Eu já vi gente falando assim, cara, eu queria sair com você, mas você está cansado, então não vou sair. O cara, é o outro que está cansado. Gente, fala a verdade, nós que colocamos. Eu tenho prazer de estar com os meus amigos, eu tenho prazer de estar com discípulos, eu tenho prazer de estar com as pessoas que eu amo, eu tenho prazer. Então, nós temos que cuidar, porque ele não tinha estrutura para sair com os amigos, a cidade estava destruída, gente, estava cercada, situação difícil, a situação aqui é pior do que a Ucrânia está hoje, mas nem por isso, Deus não direcionou ele para sair com os amigos. Ele deu um jeito, ele foi de noite, de dia os caras estavam trabalhando, então ele marcou de noite, está escrito aí, saí de noite com alguns dos meus amigos. E agora olha só, eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia colocado no meu coração. Até nesse momento, ele não tinha transferido a visão. Eram amigos. Sabe por quê? Se você não tiver o coração dos seus amigos, é muito difícil transferir a visão sem o coração deles. Transferir a visão para alguém que não tem o seu coração, ou que você não tem o coração dele, pode ser perigoso. Sim ou não? Quantos estão entendendo? Para você transferir a visão de Deus para a vida de alguém, primeiro você tem que ter o coração. Deus é estrategista, gente. Deus aqui está dando, Deus entende o homem, Não adianta, líder, você querer fazer com a força. Mas agora, por exemplo, você pode pensar, mas aquele casal da célula agora está me dando um trabalho e tal. Não perca o coração. Pode ficar chateado, acontece, isso é normal, mas não perde o coração. Vai lá, nem você nem ele, reconecta. Porque se você perder o coração da pessoa, vai ser difícil você transferir a visão para ela. É mais fácil. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo para ele, não fala da visão antes de ter o coração. Ele fica 3 dias desesperado, Deus, eu preciso de alguém, eu preciso falar da visão, eles precisam entender porque eu estou aqui, eles precisam entender o propósito da célula, eles precisam entender, e a gente fica querendo que todo mundo entenda, mas sem preocupar com o coração da pessoa, se ela está bem, o que ela está precisando, que você está ali para servir, que você é um amigo. Tem muita revelação aqui, mas eu quero que você entenda a essência. Então não havia contado para ninguém o que Deus estava no coração dele. Então ele só conta agora. Olha o versículo 17. Versículo 17, então lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Eles disseram, sim. Olha só, agora ele tinha o coração deles, ele podia até falar da realidade, que é outro problema. A realidade é uma ministração para líderes. Porque quem não é líder, às vezes nem está preparado para ouvir a realidade. Se você chegar na sua célula amanhã e falar assim, está vendo nossa célula, gente? Tem 1 ano que a gente não batiza ninguém. Está vendo? Aí, é isso, é a realidade, está aí. Sabe o que vai acontecer? Semana que vem tem 2 desanimados. Porque nem todo mundo está preparado para a realidade. Eu estou falando para líderes. Mas agora ele tinha um coração. Era o Pedro, Tiago e João. Era o núcleo. Ele está falando para o núcleo da célula. Cara, olha, a nossa realidade é essa. Nós estamos sem crescer. Nós estamos em ruínas. Existe um propósito de Deus. Existe uma missão de Jesus para nós.
Olha só, as portas foram destruídas pelo fogo. Mas aí ele diz: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação. Amém ou não? O que ele faz aqui? Um convite. Ele faz um convite: você vai comigo? Você está disposto? Vamos multiplicar essa célula? Vamos duplicar esse ofício? Vamos trazer pessoas novas? Vamos fazer desse culto um culto inspirador? Vamos construir essa igreja um espírito de generosidade que contagia? Ei, você está comigo, meu irmão? Vamos servir de todo o coração, com alegria, com expressão, vamos dar o nosso melhor. Você está comigo? Está entendendo, amém? Sabe, as pessoas chegam aqui na Light, e eu já ouvi muitos testemunhos desse que eu vou falar, e elas ficam impactadas com o coração das pessoas servindo. Porque elas entram aqui, e elas percebem, lá no estacionamento já tem 3, 4 servindo, um ajudando a pôr o carro, outro. Aí ela chega aqui, tem um cara dando a bala, o outro dando sorriso, o outro dando um abraço, o outro com uma mãozinha de 4 dedos fazendo assim. Aí, é porque eu descobri que a mão tem 4 dedos, Polly. Cortaram um da mão. É mão de anjo, agora a gente tem que pôr um apelido para ela. Aí ele dá um toque na mão de 4 dedos, ele nem vê que tem 4 dedos, que ele já está empolgado. Aí ele entra aqui, aí está um louvor alegre, pessoas, pode sentar, fica à vontade, eu vou ir mais para cá, você fica à vontade. Então, as pessoas percebem que a nossa casa é uma casa de pessoas que amam servir. Amém ou não? É impactante isso, mas pode ser melhor ainda. As pessoas podem ver isso na sua célula, podem ver isso na sua vida. Elas falam: meu Deus, esse cara, ele me serve tanto que eu não tenho como falar não para ele. Ele é tão servo, ele lavou os meus pés semana passada, fazendo um favor para mim. Ele lavou os meus pés quando eu entrei naquela igreja, deu um sorriso para mim. Eu estava precisando desse sorriso. Porque quantas pessoas são transformadas por um abraço e um sorriso? Pode ser que o único sorriso que a pessoa recebeu no domingo foi o seu, meu irmão. E foi aqui. Pode ser o único abraço que ela recebeu na semana foi o seu. Porque uma vez, e já tem um tempinho, eu disse para um casal que eu os amava, eles estavam sentados ali, eu disse para aquele casal que eu os amava, eles estavam 3 semanas sem vir na igreja, e eu saquei, porque eu fico de olho, não é o Wesley e a Patrícia não, que eu amo vocês, viu, mas não é vocês. Aí eles estavam lá sentados, lá no cantinho, aí eu vi que eles não estavam vindo na igreja 3 semanas, eu cheguei lá, abracei e falei: queridos, eu estava sentindo falta de vocês, eu amo vocês, vocês são amados. E aí eu falei aquilo, a menina começou a chorar, o cara chorou um pouquinho, disfarçou, porque é homem, né, é duro. Aí fingiu que não estava chorando e tal, já deu uma levantadinha. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes ele precisa ouvir: eu te amo, eu preciso de um abraço, um sorriso, uma palavra de fé, uma oração. E isso você tem todo o poder de Deus para fazer. Você tem toda a instrução bíblica para fazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Um líder não pode chegar aqui triste, tem que chegar alegre. E eu não estou falando de uma regra, eu estou falando de um costume, de uma cultura. Um dia ou outro você vai chegar triste, mas não pode ser um dia ou outro alegre. É ao contrário. Um dia ou outro você pode chegar triste, mas um dia ou outro alegre está errado. Você tem que ver qual é o problema, olhar a sua realidade, quais são as fontes que estão falando no seu coração, porque o líder tem que chegar aqui alegre: eu vim para um culto inspirador, eu faço parte de uma igreja que tem uma atmosfera de fé, de amor, de equilíbrio. O louvor não vai precisar falar assim: vamos gente, vamos, aleluia. Outro dia o Juninho estava assim, ele fez assim: vamos igreja. Aí eu falei: estou indo, cara, calma. Aí quando eu olhei para trás eu vi que ele estava certo, porque tinha um monte de gente que não estava indo não. Aí depois que ele falou: vamos igreja, metade começou. Parece que acordou, estou no louvor da igreja. Isso é para você, líder. Estou falando para a igreja não, estou falando para líderes. Líderes vão à frente. Líderes são aqueles que são responsáveis pela presença de Deus no tabernáculo. Quem era responsável pela presença de Deus no tabernáculo não era o povo, eram os levitas e os sacerdotes. Está falado? Então quem é responsável pela atmosfera do culto é nós. Sou eu, é você. Ou eu estou errado? Porque eu estou falando de visão, meu irmão. Quem é responsável para proteger o evangelho bíblico? Eu e você. Então quando o irmão relativiza a Bíblia, você precisa explicar para ele com amor: meu irmão, eu respeito sua opinião, mas é a sua opinião, não é a opinião bíblica. A Bíblia é clara nisso aqui, meu irmão. E às vezes é melhor você aceitar ele ficar vermelho, ou você ficar vermelho. Porque você pode ficar vermelho hoje, mas você não vai ficar roxo amanhã.
Tem gente que tem medo de ficar vermelho hoje e depois amanhã ficar roxo. Entendeu? É melhor ficar vermelho hoje do que roxo amanhã. Então você pode dar instrução. Estou terminando aqui. Convite então foi realizado. Venham, vamos reconstruir os muros, ou o muro de Jerusalém, para que a gente não fique nessa situação. Ei, vem, vamos trabalhar a visão comigo, vamos trabalhar a visão de Deus comigo. Você vai comigo? Eu quero te encorajar, meu irmão. Ei, vamos, você pode ajudar e ajudar muito. Ei, meu irmão, essa missão não é só minha, eu lidero essa célula, mas essa missão é minha e é de vocês. Nós estamos juntos ou não? Estamos, conta comigo, pastor, conta comigo, irmão, conta comigo, líder. E você não precisa que todos da célula contem com você, talvez será apenas os seus amigos. Você acha que em tudo, eu acredito que 600 pessoas... Não estou falando de nenhuma rebeldia, de nada disso, eu estou falando de energia, de aplicar força. Você acha que em tudo, eu acredito que 600 pessoas vão aplicar prática e força comigo, como pastor? Sim ou não? Você acha que eu acho? Claro que não estou preocupado. Eu vou desafiar todos, mas eu sei que a maioria está comigo. Eu sei que muitos estão comigo. Eu sei que eu olho aqui para o Lucas, a Poliana, eu olho para o Douglas e a Diana, eu olho para os supervisores de célula, eu olho para os supervisores de ofício, esses caras eu dou uma olhada um pouco mais, estão comigo, aí eu vou em paz, porque eu não estou nem aí, porque os meus amigos estão comigo. Não que os outros sejam inimigos, mas é triste um líder quando não tem amigos. E no versículo 18, ei, meu irmão, nós estamos numa visão da igreja, foi dada por Deus, Deus está nos abençoando. Ei, então, por exemplo, a forma que você fala da celebração na célula determina muito a sede e a vontade das pessoas estarem aqui no domingo. Dá testemunho da celebração, meu irmão. Dá testemunho, conta como foi. Fala, foi um domingo espetacular. Gente, eu estava nas nuvens, não mente não, mas conta a parte boa. Aí você chega na cela e fala assim, a celebração foi muito boa, mas eu chorei o tempo inteiro, porque a palavra falou comigo, me arrebentou, foi cirúrgica, me deixou caído, quebrado. Para quem é maduro na fé, entende que você está dizendo que foi boa. Mas para o cara que é recém-chegado na cela, vai falar, eu? Estou fora. Já basta no meu trabalho que meu chefe está me quebrando, já basta lá em casa que eu tenho filho lá para criar e eles estão arrebentando minha casa, a minha sogra está pegando meu pé, o banco está ligando porque minha boleta está atrasada, eu ainda vou na igreja para me quebrar? Vou não, entende? Amém ou não? E aí, 18, também lhes contei, olha só, também lhes contei, como Deus foi bondoso comigo, Ele deu testemunho, o líder, gente, o líder que quer construir uma visão, dá testemunho do que Deus está fazendo. Também lhes contei como Deus foi bom comigo, e que o rei tinha me dito, e eles responderam, aleluia, e eles responderam, sim, diga comigo, sim, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto, esse projeto de Deus, amém? E no versículo 28 a 30, eu não vou ler mais, mas eles diziam assim, que cada um do povo lá fazia o trabalho na frente da sua própria casa. Olha só, o versículo 28, passa rapidinho para mim, meu irmão, bem rápido. Olha só, cada um em frente da sua própria casa. Depois Zadok fez os reparos em frente da sua, está aí comigo? 3:28, meu irmão, 3:28, falei errado, me perdoa, é 3, não é 2. Eu que errei. Vamos lá, olha só. Cada um fazia o trabalho em frente à sua própria casa. 29. Fez os reparos em frente da sua casa. Versículo 30. Fez os reparos em frente à sua morada. Meu irmão, se nós quisermos ter sucesso na visão, nós precisamos envolver os amigos. E envolver os amigos, envolveremos os amigos deles. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Você já ouviu falar da história dos amigos do meu amigo? Quem conhece o amigo do seu amigo? Entenda, todo amigo seu tem outro amigo que não é seu. Sabe por que todos se envolveram aqui? Porque ele envolveu o núcleo. Ele envolve os seus amigos e cada amigo dele tinha outros amigos. O grande segredo de avançarmos na visão, de transformar a visão em ação, é envolvermos os nossos amigos. Então não é que todos, gente, precisam fazer o mesmo tanto, mas biblicamente todos têm um tanto a fazer.
Todos não vão fazer a mesma coisa, mas todos têm algo a fazer. Então todos podem ajudar. Nós precisamos colocar os membros da nossa célula na construção da visão de Deus. Envolva os membros da sua célula para ganhar pessoas. Célula aberta. Vamos colocar alvos, vamos ganhar as pessoas, vamos batizar, esse é um alvo da nossa célula. Traga os amigos para perto, os amigos vão influenciar os amigos, e no final, toda a célula está construindo o muro, cada um de frente à sua própria casa. Toda a célula está construindo a visão, cada um de frente à sua própria casa. Então o líder precisa trabalhar nesse processo, envolver os seus amigos e ter todo o sucesso do céu na terra, amém? Vamos ficar de pé?